Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá saúde, nos dá o sustento e o Senhor sempre nos dá também a proteção. Te agradecemos, ó Pai, pela tua companhia neste dia. Te pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando e fortalecendo a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que nós possamos ser luzes em meio a este mundo de escuridão. Amém? Convido todos a ficarem em pé. Amém. Amém. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa de oração. Envia o Teu Santo Espírito para falar com cada um de nós essa noite, falar à nossa mente, ao nosso coração, e que assim também possamos transmitir aos demais do Teu povo a Tua mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Quanto tempo, né? Essa quantidade de irmãos em Cristo juntos reunidos. O Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra igreja, ela vem de uma palavra chamada eclesia, que na sua origem significa ajuntamento mesmo. Então, igreja significa o povo de Deus reunido. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vê o povo de Deus no livro de Atos, reunido em casas, em cavernas, no cenáculo, mas o povo de Deus, ele buscava se reunir. E agora nos é permitido, é bem verdade que de maneira limitada, mas estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Manuel, seja bem-vindo. Bem-vinda Almerinda, Nayeli, Andressa, Fernanda, Júnior, Rossi, irmão Carlinhos, irmã Aparecida, Aline, Claudiane, Leide, Altevi, Assis, Mayra, Aldenir e Anderson, sejam bem-vindos. Essa noite, para repartir a palavra de Deus, temos aqui o pastor Belciclei Barbosa. Você conhece já dos domingos e ele está aqui conosco. Ele é o evangelista da nossa associação, da Associação Amazônia Ocidental. Então, pastor Belciclei, seja bem-vindo. Hoje é a primeira vez, depois de 5 meses, que a Igreja Adventista em Feijó está de portas abertas. Então, seja bem-vindo. Irmãos, que prazer estarmos juntos. 4 meses sem viajar, 4 meses sem visitar os irmãos. Mas de verdade que desde quando a gente começou a pandemia lá no mês de março, eu não parei de pregar, irmãos. Estou pregando a tempo, fora de tempo. Faça sol, faça chuva, estou sempre pregando. Hoje eu estou aqui com vocês para dar uma palavrinha com vocês. Amanhã à noite eu estarei em Tarauacá, para também dar uma palavra com os irmãos, com a liderança da igreja. E no sábado, eu chego até Rodrigues Alves, que é o motivo principal da minha vinda para esse lado aqui, onde nós vamos batizar ali quase 50 almas para Jesus. Está acontecendo um negócio lá numa comunidade, meio que isolado da cidade, um negócio fenomenal. Você não diz amém? Então, meus irmãos, esse é o motivo principal. Mas eu não podia passar por aqui e não conversar um pouco com os irmãos. Aí eu conversando hoje com o pastor Leonardo, e ele me dizia, quando eu cheguei aqui hoje 4:30 da tarde, o pastor Leonardo estava aqui na igreja. Não sei se você estava com alguém ou estava só. Ele não veio, né? Fez a arca e ficou fora, né? Limpou a igreja e não veio. Ok. Então, aí eu conversando com o pastor, eu disse: pastor, hoje é o primeiro dia que a gente vai abrir a igreja. Falei: que coisa maravilhosa. Irmãos, vocês sabem que nossos templos estavam fechados, nossas igrejas não. A igreja é você, a igreja sou eu. Amém? Quero já ir direto para a minha palestra. Qual é o assunto da palestra? Cumprindo a missão. Meus irmãos,
Nós temos alguns serviços que o governo chama de serviços essenciais. Já viram falar disso? Fale algum aí, serviço essencial. Que mesmo em pandemia, mesmo com terremotos, maremotos, não pode parar. Farmácias, hospitais, supermercados, postos de gasolina, a polícia, o bombeiro, os guardas municipais, o povo que coleta lixo, não pode parar. Você entendeu? Então todos esses serviços são conhecidos pelo governo como serviços essenciais, não pode parar. Uma pergunta: todos esses serviços que eu citei, qual deles leva esperança, conforto, cura, paz, verdade, libertação, consolo para as pessoas? Levante a mão, quantos concordam que nenhum? Levante a mão. Nenhum, pastor, nenhum desses leva. Pois é, então, irmãos, escute bem, a pregação do evangelho constitui-se em um serviço essencial. E não somente essencial, mas como urgente, prioritário. A pregação do evangelho não pode deixar de acontecer. Os pastores não podem deixar de pregar. Os pregadores não podem deixar de ouçar sua voz, ser boca de Deus nesse período. Meus irmãos, escute bem, nós temos que levantar uma geração agora, hoje à noite. Temos que levantar uma geração corajosa no mundo medroso. Sabia disso? E nós estamos detectando que agora a pandemia, ela virou um assunto espiritual. Porque às vezes os irmãos não querem vir para a igreja, mas está no supermercado, está lá na Caixa Econômica, está no banco. E vou dizer mais, eu tenho viajado muito esses dias agora. Eu estou com um mês que eu estou viajando, eu só prego onde tem gente. Você não diz amém? Então veja, irmãos, o que nós estamos detectando, pastor? Você pode ser, pastor, que você não sinta isso. E pode ser que você sinta isso na abertura dos templos. Vocês vão perceber que os irmãos que são considerados de risco vão vir para o culto. E os jovens que não são de risco não virão para o culto. Diga misericórdia aí. Então parece que a coisa inverteu. Vocês vão perceber, agora que vocês estão abrindo a igreja, né? A sábado agora vai ser aberta a igreja. Vocês vão perceber que não é muito rápido. Oxalá aqui em Feijó seja o contrário do que está acontecendo em todo o território. Porque os irmãos mais antigos, eles estão vindo ao templo, estão vindo ao culto, e os irmãos mais novos não estão. Só que esses mesmos que não estão, eles estão no supermercado, eles estão lá nas lojas, eles estão lá no comércio. Então há uma controvérsia aí, há um valor sendo investido aí, irmãos. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Tudo bem? Então Jesus Cristo deseja que esse serviço essencial e urgente não pare. Nós não podemos parar de pregar o evangelho. Irmãos, escute, pandemia pode até ser um sinal da volta de Jesus, mas não será o sinal para que ele volte. A minha esposa hoje à tarde, quando eu cheguei aqui, eu falei com ela. Ela disse: amor, olha, deu um temporal que caiu lá em Porto Velho, com vento, com rajada de vento. O pastor Adriano até filmou, está no grupo, ele postou no grupo dos pastores. Um negócio assustador, vento para cá, vento para ali. E ela disse assim: amor, a nossa cama molhou. Eu digo: misericórdia, molhou o meu lado ou o teu lado? Eu falo: molhou o teu. Eu digo: puxa vida, bota para secar, que eu estou chegando. Mas todas essas coisas que vocês estão vendo, que antecede a volta de Jesus, não é sinal para Jesus voltar, definitivo. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: e será o que, meus irmãos? Pregado o evangelho do reino, não é do reino dos homens, é do reino de Deus, não é da terra, é do céu, não é humano, é divino. Quando esse evangelho for pregado a toda criatura, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É por isso, irmãos, que eu estou pregando de dia e de noite, a tempo e fora de tempo. Eu não parei de pregar o evangelho de Jesus Cristo. E fiz vídeo para cá, e vídeo para ali, ao vivo para cá, ao vivo para ali, pregando todo o tempo.
porque eu quero ver Jesus voltar na minha geração. E eu sei, meus irmãos, que a pregação do Evangelho é o único meio que vai levar para as pessoas, com Covid ou sem Covid, a esperança, o conforto, o consolo, a cura, a libertação que o mundo precisa. Então nós temos, pastor Leonardo, que levantar uma igreja aqui em Feijó, uma igreja corajosa com um povo medroso. O povo está com medo, irmãos. O medo tomou de conta do povo, e o medo tomou de conta dos irmãos da igreja também. Nós temos que começar a apresentar um Deus que pode todas as coisas, amém? Então Jesus Cristo quer que eu e você possamos cumprir a missão. Eu quero que você leia comigo o primeiro texto dessa noite, Mateus capítulo 28, 18 até o 20. Veja só o que Jesus falou na grande comissão. Eu quero que você abra, se você trouxe a Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Tá bom? Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20, diz assim. Encontraram aí? Vamos ler comigo, irmãos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o que ele disse? Toda autoridade me foi dada, aonde, meus irmãos? E na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. O que mais, irmão? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco só no sábado, todos os dias, até quando, irmãos? Consumação do século. A palavra consumação significa final, e século significa mundo, até o final do mundo. Então Jesus, ele não, perceba uma coisa, irmãos, essa ordem imperativa de Jesus não é um pedido de Jesus. Jesus não está pedindo para a sua igreja evangelizar, ele está dando uma ordem para a sua igreja. Essa é uma ordem de Jesus para a igreja. Agora veja, em que contexto está a ordem de Jesus da grande comissão? Se você for até o capítulo 28 e ler em cima, em negrito aí, está escrito assim, ó, a ressurreição de Jesus. Então Jesus morreu na sexta-feira, ele é sepultado no sábado, ele é sepultado na sexta-feira, ele descansa no sábado. E o que acontece no domingo, irmãos? O que acontece no domingo? Ele ressuscita. Então a grande comissão, o contexto da grande comissão é no contexto da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita. Meus irmãos, escute, Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ele foi sepultado, mas no terceiro dia, Jesus ele quebrou os grilhões da morte. Você não diz amém? Pode dizer amém, glória a Deus, aleluia, tá? Vou repetir, ele quebrou os grilhões da morte. Jesus matou a morte. Pode matar a morte? Foi isso que ele fez, irmão, no terceiro dia. Ele rompeu os grilhões da morte, para mostrar para a sua igreja o poder que ele tem sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre as catástrofes. Nada pode deter o poder de Deus, nem a morte foi capaz de segurar Jesus, irmãos. E veja, no contexto desse poder que é a ressurreição de Jesus, Jesus então deu a comissão. Por isso que ele diz aqui, toda a autoridade me foi dada lá em cima e aqui embaixo. Quando Maria Madalena foi procurar junto com as mulheres lá na sepultura, a sepultura estava fechada ou aberta? Estava aberta, havia um anjo lá dentro da sepultura, do túmulo. Aí o anjo olhou para as mulheres e disse para elas, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então no contexto da ressurreição, é por isso que a mensagem principal de Paulo eram duas. Número 1, o seu próprio testemunho. Número 2, a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, ele achava fantástico um Jesus que morreu no Calvário, que foi sepultado, mas que a morte não foi capaz de vencer Jesus Cristo. Amém? É por isso que ele é aquele do cavaleiro branco, lá do Apocalipse, que vem vencendo e para vencer. Jesus tinha autoridade no céu e também na terra, mas Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando o povo.
Meus irmãos, vocês sabiam que mesmo na pandemia eu não parei de batizar? Vocês perceberam que todos os domingos a gente batizava lá no programa? Todos os domingos, batismo, todo domingo eu batizava. Ou seja, a minha musculatura espiritual não atrofiou durante a quarentena. O meu sangue não coalhou. Você não diz amém? Sabe por quê? Porque eu entendi que eu sou a igreja. Eu entendi que eu sou o santuário de Deus. E Deus habita em nós. Mas Jesus deu uma ordem para a sua igreja. Nós devemos ir. Veja, irmãos, para os que não têm Jesus, a ordem é: vinde a mim, todos que estás cansados. Aqueles que já são de Jesus, a ordem é: ide e evangelizai. Nós devemos ir. Irmãos, veja, nós temos que aproveitar as oportunidades. A palavra porta na Bíblia significa duas coisas. Número 1, significa Jesus. Ele disse lá em João capítulo 10, versículos 7 e 9, ele disse que ele é a porta das ovelhas. Mas a segunda interpretação da palavra porta é a oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade. As pessoas estão mais sensíveis à palavra de Deus nesse momento. Dificilmente, irmãos, alguém não vai aceitar um estudo bíblico. Dificilmente alguém não vai aceitar uma oração. Dificilmente alguém não vai aceitar que você conte seu testemunho para ela. As pessoas estão abertas. Deus abriu uma porta para que o evangelho seja pregado. E Jesus fez isso. Ele ordenou que eu e você possamos fazer isso. Veja, o método que Jesus encontra para alcançar os perdidos, qual é, irmão? É a igreja. Não tem outro método. Meus irmãos, eu quero que você analise uma coisa comigo. O método de Jesus para alcançar o perdido é a igreja. E quem é a igreja, irmão? Levante a mão, quem é a igreja de Deus? Eu sou a igreja. Ora, se você é a igreja, e se o método de Jesus é a igreja, então você é o método de Deus. Ele resgatou você, Ele libertou você, Ele salvou você, Ele lavou você, Ele regenerou você, Ele transformou você para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Jesus está apostando nessa geração, meus irmãos, na minha geração, na sua geração. Nós somos a estratégia de Deus. Agora a pergunta é: como está a estratégia de Deus? Depende. Como está a sua vida? Você está fraco na fé? Então a estratégia de Deus vai ficar fraca. Você está com medo? Então a estratégia de Deus pode ser que não seja cumprida. Então eu sou a estratégia de Deus. É por isso, meus irmãos, que ao entender isso, aonde eu vou, eu tenho que evangelizar, meus irmãos. Meus irmãos, eu só falo de Jesus. Pode começar com futebol, uma conversa, mas vai terminar com Jesus, tenha certeza disso. Pode começar com política, mas com certeza vai terminar com Jesus. Outro dia, alguém me perguntou assim: pastor, de que lado nós devemos estar? Nós somos da direita ou da esquerda? No âmbito da política? Ou do centro, do centrão? O que vocês acham, irmão? De que lado nós devemos estar? Da direita ou da esquerda? Ou do centro? Hã? Vai cair no Enem essa pergunta, tá? Meus irmãos, nós não somos nem da direita e nem da esquerda e nem do centro. Nós somos lá do alto. Como diz a música, com os pés na terra e os olhos no céu. Então veja, irmãos, eu sei que eu sou a estratégia de Deus. Quando eu paro numa blitz, quando o guarda vem me perguntar alguma coisa, eu tenho que deixar uma mensagem para aquele cara. Quando eu saio do hotel, que vou pagar o hotel, eu tenho que deixar uma mensagem para aquela mulher. Porque Deus está apostando em mim. Deus está esperando algo diferente de mim. Você entende? Porque eu entendi que para Deus alcançar o mundo, Deus tem que usar uma estratégia. E a estratégia de Deus não são os anjos, é a igreja. Sou eu, é você. Por isso Ele fez tudo isso com você. Ele tirou você do lamaçal, colocou você no meio dos príncipes do seu povo, e hoje você é conhecido como um cidadão do céu, um embaixador de Deus.
um emissário, um mensageiro. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Agora tem gente que passa 20 anos numa rua e ninguém sabe que ele é crente. Trabalha na prefeitura, o prefeito não sabe que esse cara é da igreja. Estudou 4 anos lá naquele colégio, ninguém sabe que ele é crente. Não, meus irmãos, aqui no território da AMO, todo mundo vai saber que o pastor Belciclei é pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou a estratégia de Deus. Deus está esperando algo de mim. E eu preciso alcançar os perdidos, dos quais eu era o principal. Não sou mais, porque Deus me salvou. Você entende? Agora veja, irmão, segundo lugar, o tempo de Deus é quando, irmão? É agora. Porque o tempo de Deus é agora. Escute bem, irmãos. Vamos ler junto, 1, 2, 3 já. Para cada geração de perdidos, Deus levanta uma geração de salvo. Irmãos, escute, pelo amor de Deus, escute aqui uma coisa. Irmãos, para cada geração de gente perdida, Deus levanta uma geração de salvo. Quem está vivo aí, levante a mão, só quem está vivo. Apocalipse diz que a igreja vivia, mas era morta. Apocalipse está dizendo. Levante a mão quem está vivo. Então você é a geração de salvo, que tem que alcançar a geração dos perdidos. E o tempo de Deus é agora, irmãos. Sabe por quê? Porque senão, essa geração de perdido vai morrer e Deus vai requerer o sangue do perdido na vida do salvo. Ezequiel fala isso. Se o perverso não se converter dos seus maus caminhos, o perverso morrerá nos seus maus caminhos, mas eu, disse Deus, requererei o seu sangue de vocês. Isso me preocupa, irmãos. Isso me preocupa, porque o que morreu de gente com Covid não é brincadeira não. E salva perdida, muita gente perdida. De quem Deus vai cobrar esse sangue? Da geração atual. Então você não pode, meu irmão, morar numa rua. Confere quantas pessoas da sua rua estão perdidas, irmão. Confira para você ver. Você vai ver que na sua rua tem uma geração perdida. E Deus levantou você para ser uma geração de salvo. Irmão, isso é um assunto sério. Pastor Leonardo, Deus levantou eu e você nessa geração para sermos pastores salvos, para alcançarmos os perdidos. E nós não temos que dormir muito, pastor. Nós temos que levantar de madrugada e clamar a Deus pelos irmãos e pelas pessoas. Nós temos, como pastores, de nos comprometer com a geração perdida, irmãos. Existe uma geração que está se perdendo todo dia. E aonde está a geração de salvo? Ela está aqui nesta noite. Então quando você sair pelaquela porta, pensa assim, meu Deus, o que foi que eu fiz na pandemia? O que foi que eu fiz? Será que eu ajudei o terreno a avançar? Irmão, tem gente que não fez nada na pandemia. Nada. Não mandou mensagem, não compartilhava a mensagem, não compartilhava o link. Mas eu sei, meus irmãos, eu sei que tem gente. Olhe para mim agora sem piscar, vou tirar meu óculos. Olhe para mim sem piscar, não pisca agora. Olhe para mim. Eu sei que tem gente que entrava para ouvir a mensagem, mas só pensava em si. Não compartilhava o link com ninguém. Ela abria, e assistia lá, e achava legal a mensagem, tocava o coração, mas ela não pensava na geração perdida. Porque se cada irmão adventista que entrasse no domingo de esperança e compartilhasse com 5 pessoas, nós multiplicava o número de pessoas que estavam assistindo. Irmão, só a eternidade vai saber o alcance dessas mensagens. O motivo da minha ida em Rio Branco foi para atender um pedido de uma mulher que assistiu todos os domingos. Então o tempo de Deus é agora, meu irmão. Para cada geração de perdido, Deus está levantando uma geração de salvo. Oxalá seja você, seja eu. Outro dia uma irmã perguntou assim: pastor,
Eu não sinto vontade de evangelizar ninguém. Por que, pastor? Eu perguntei para a irmã: a senhora não sente vontade de evangelizar o perdido? Não sinto. Sabe por quê, irmã? Porque a senhora está perdida. Porque só um salvo tem vontade de salvar um perdido, irmão. Um perdido não tem vontade de salvar outro, ele está perdido. É igual o cego não pode guiar outro, porque ambos cairão no buraco. Então, se você é um membro de igreja, mas você não sente vontade de salvar o perdido, você não se comove com o que está acontecendo com o próximo, meu irmãozinho, você está fora do reino. Você vai construir a arca, mas você não vai entrar. 120 anos, irmãos. Noé pregou. E os que ajudaram Noé a construir a arca não entraram. Meu irmão, quando Jesus voltar, eu quero poder dizer: esse é o Deus a quem eu estou aguardando. Ele me salvará. Eu não quero só ajudar pessoas a se salvarem, eu também quero ser salvo. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que o evangelismo, ou seja, a obra missionária da igreja, é que vai me salvar, irmão. Não sei se vocês sabem, mas a escola sabatina, o que é da igreja, a escola sabatina? É o coração. Certo ou não? Concorda? Levante a mão se você concorda. A escola sabatina pode até ser o coração, mas o cérebro da igreja qual é? A escola sabatina é o coração, mas e o cérebro? Levante a mão aqui quem só tem coração, não tem cérebro. Levante a mão aqui quem tem coração e cérebro. Você entendeu? Então, se a escola sabatina é o coração, o cérebro, segundo a senhora White, é o evangelismo. Você quer ver uma coisa? Você quer ver a igreja adventista acabar rapidinho? Não sei se vocês sabem, mas nós passamos 107 anos para alcançar 1 milhão de membros. A igreja adventista do sétimo dia passou 107 anos para alcançar 1 milhão de membros. Hoje, meus irmãos, nós batizamos quase 1 milhão de membros todo ano. Sabe onde está a força dessa igreja? Na missão. Se tirar a missão desta igreja, essa igreja morre. Ela não sobrevive. Porque o cérebro está conectado com o coração e o coração com o cérebro. Você quer ver, pastor? Você quer ver o senhor ter uma igreja amarelada, de irmãos calça frouxa, de só gente ruim da igreja? Para a missão. Aí vai ter fofoca, vai ter discórdia, o povo vai virar uma confusão, meus irmãos. Agora, pastor, você quer ver essa igreja central aqui ser uma bênção para Jesus? Bota o povo para a rua, para evangelizar. Quando eu voltar para o distrito, porque eu estou no departamento hoje, mas quando eu voltar para o distrito, como você é o distrital, no meu distrito já está tudo planejado. Eu não sei onde vai ser, mas dos 4 sábados que nós temos no mês, um sábado o culto não será dentro do templo, será fora, numa praça, num ginásio, na casa de um irmão, porque Jesus, irmãos, ele estava mais fora do que dentro do templo. Foi por isso que em 3 anos e meio, ele fez coisas que os livros não deram conta de registrar. Então, para cada geração de perdido, Deus levanta o que, irmão? Uma geração de estado. Diz para o seu irmão aí, é você. Eu vou falar a primeira fase e vocês falam a segunda. Para cada geração de perdidos, é você. Amém, irmãos? Então, querido, o tempo de Deus é agora. Não podemos mais, irmãos. Não podemos mais. O que nós estamos esperando? Deus tem pressa. Na grande comissão, irmãos, a grande comissão não envolve uma parte da igreja, mas toda a igreja. A comissão não é para o pastor apenas, não é para a liderança, é para toda a igreja.
Nós temos que parar com isso, irmão, na igreja. Missão só líderes, missão um grupinho de pessoas, missão um grupinho, não. A missão de Cristo é para todos. Por isso que o Buyon teve sucesso no seu livro, Todos Envolvidos na Missão. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu vou te ensinar uma coisa. Olha só, preste atenção. Vou te ensinar uma coisa. Missão, preste atenção, missão se faz de 3 maneiras. Número 1, com joelhos que se dobram. Número 2, com mãos que ofertam. Número 3, com pés que se vão. Então vou explicar. Se nós pegássemos esses 3 tópicos e aplicássemos à igreja, ninguém ficaria fora da missão. Quer ver uma coisa? Sabe aqueles irmãos idosos que a gente tem, que ele não pode pegar sol por causa da idade, que ele não pode pegar chuva por causa da idade, e agora com Covid-19? Tem ou não tem na igreja? Esses irmãos podem estar envolvidos? Pode. O que eles podem fazer? Dobrar o joelho e orar pela missão. Não existe missão sem oração. O nosso problema é que quando nós vamos fazer evangelismo na igreja, poucas pessoas se envolvem e poucas pessoas oram. Se nós fizéssemos assim, quantos vão vir à noite? Aí levantar a mão, nós temos aqui 50 membros, 20 levanta a mão que vai vir, 30 não vai vir. A gente tem que perguntar o que eles vão fazer. Ah, eu não posso vir porque eu trabalho. Beleza, irmão? Então você vai ser o intercessor. Mas você vai estar envolvido na missão. O nosso problema, pastor, é que quando a gente faz evangelismo, a gente arrebanha quem quer e nós não estamos nem aí para quem não quer. Nós não damos opção para esses irmãos. Então, se você quer que todos se envolvam, pergunte se o irmão não pode vir. Ah, ele não vai vir? Então você vai ter o seu intercessor, irmão. Você não vai ficar parado, você vai orar pelo evangelismo. Pastor, eu não posso ir, mas eu posso orar. Ah, você não pode vir com a gente para o campo, pode andar para distribuir convite, dar estudo bíblico. Então, irmão, faz o seguinte: você vai levantar suas mãos e ofertar. Vai meter a mão no bolso e patrocinar o evangelismo. Tem irmãos que podem fazer isso? Tem. O problema é que você não engaja ele. Você não dá opção para esse irmão. Ele não pode ir, mas ele pode orar e pode ajudar. Vou contar uma experiência para vocês. Lá em Manaus, quando eu era pastor evangelista lá no Amazonas, em Manaus, eu fui fazer um evangelismo na igreja. Assim que eu terminei de pregar, um irmão falou assim: você pode ir almoçar em casa? Um irmão barbudo, igual um profeta. E eu falei: beleza, irmão, vamos lá. Quando nós almoçamos, antes de almoçar, claro, nós entramos numa porta, e aí eu pude ver que o irmão tinha um comércio. Nós entramos por dentro do comércio, as prateleiras tudo lotada. Depois chegamos a um outro compartimento, que era o depósito, o almoxorifado dele, lotado de coisa. Aí então chegamos na sala do irmão, precisamente dentro da casa dele. Quando nós acabamos de almoçar, o irmão falou assim: eu quero fazer 2 perguntas, pastor, para o senhor. Eu falei: pode fazer. Tem 2 coisas que eu não concordo na igreja. Eu falei: ih, meu Deus, por isso que ele chamou para almoçar, né? Ele disse: número 1, eu não concordo com a maneira com que se tira a oferta na igreja. Porque na época de Jesus era no gasofilácio. As pessoas se levantavam e vinham. Eu acredito que deveria continuar sendo assim. Aí eu não liguei muito para isso, porque eu não ia mudar isso aí na igreja. Eu falei: eu quero saber da segunda pergunta, irmão. A segunda pergunta é com relação ao evangelismo. E eu ia fazer o evangelismo. Então eu estava mais interessado na segunda pergunta. Eu não concordo, pastor, em dar cesta básica para o povo. Eu não concordo com isso. O que o senhor acha? Aí o Espírito Santo de Deus me fez recordar de como eu entrei na casa do irmão. Aí eu recordei da loja, do supermercado, recordei do almoxorifado e também da comida. Eu disse: irmão, louvado seja Deus, porque você tem fartura de pão na sua casa. Isso é sensacional. Você é como Jó. Deus tem te coberto de bênção.
Eu percebo que as suas prateleiras estão lotadas de alimentos, e o teu almoxarifado também. Louvado seja Deus por isso, irmão. Agora, o principal motivo de nós darmos cesta básica na igreja não é somente, meus irmãos, para pregar o evangelho, mas também para matar a fome do povo. E aqui para nós, irmão, não se equivoque, o povo está passando fome. Se você sair de casa em casa aqui em Feijó, você vai encontrar gente pobre aqui nessa cidade. Vai ou não vai? Que hoje, irmão, não jantou porque almoçou. E que amanhã vai tomar o de jejum, mas não vai almoçar, só vai jantar. Aí eu disse para o irmão: você já perguntou se o seu vizinho do lado aí tem o que comer? E eu deixei a reflexão no coração dele. No próximo sábado ele me interpelou na porta e falou assim: vamos almoçar lá em casa? Aí eu disse: meu Deus, de novo. Aí passamos pela loja, passamos pelo almoxarifado, aí comi lá. Quando terminou, o irmão falou assim: pastor, eu quero conversar com o senhor de novo. Aí fomos para a mesma sala, sentei no mesmo sofá, e ele no sofá lá dele. Ele disse: pastor, eu fiquei refletindo o que o senhor falou. Eu quero participar do evangelismo. Eu não vou poder estar lá todas as noites, porque tem o seu mercado aqui. Mas eu quero lhe levar, quero que o senhor me acompanhe. Aí eu acompanhei ele, e eu cheguei até o almoxarifado dele. Tinha 20 cestas básicas para doar. Esse irmão, ele virou um patrocinador do reino. Ele não podia ir. Mas as cestas básicas que nós doamos através desse irmão foi uma bênção para as pessoas. Então, meus irmãos, veja, a missão de Jesus Cristo é para todos. Tem gente na igreja que não pode ir evangelizar, mas ele pode ajudar financeiramente. Aí, no dia do batismo, vocês já perceberam? Eu vou falar aqui uma coisa. Percebe, pastor? Que enquanto está acontecendo o evangelismo, dá pouco irmão. Mas no dia da festa, aparece um monte de irmão. Sim ou não? Ainda mais se tiver comida. E vou dizer outra coisa, pastor. Enquanto o evangelismo está acontecendo, vem pouca gente. Mas quando o evangelismo vai terminar, que a gente vai amarrar a boca do saco para o povo batizar, tem gente que vem só para dizer: esse pode, esse não pode. Ele não fez nada pela pessoa, mas está decidindo quem pode e quem não pode batizar. E para ficar claro aqui, a pergunta é: quem decide se uma pessoa vai se batizar na igreja? Quem decide? Quem tem a prerrogativa de decidir assim? Vem cá, irmão. Como é teu nome? Teu nome? Hã? Fala alto. Aldenir. Aldenir. Vamos imaginar que o Aldenir quer batizar. A pergunta é: quem é que pode, quem tem a prerrogativa de dizer que sim ou não? Você vê como a igreja não sabe? A igreja não sabe. Quem decide se ele batiza ou não? A comissão da igreja? Vocês já viram que às vezes a comissão reúne para aprovar uma ficha? Está certo ou está errado? Irmão, escute. Obrigado. Escute, irmãos. Quem decide se ele batiza ou não é o pastor. Pastor, então o que a comissão decide? A igreja decide se vai recebê-lo como membro. E se a igreja não quiser ele como membro, o pastor tem 8 igrejas para apresentá-lo. E se nenhuma dessas quiserem, o pastor leva ele para a associação, porque a associação é uma igreja. Mas a prerrogativa de batizar uma pessoa não é da igreja e nem da comissão, é do pastor. Ele decide se batiza ou não. Às vezes o pastor leva por consideração, porque às vezes o pastor não conhece o candidato, então ele pergunta para a igreja. Mas a igreja decide se recebe ele como membro ou não. A igreja pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Entendeu, sim ou não? Agora veja, irmãos, veja só. Então todos devem estar envolvidos com a missão. Ninguém deve ficar fora. Nós vamos fazer o evangelismo aqui no mês de outubro. Eu acho que em outubro já deve estar tudo aberto já aqui, em nome de Jesus, amém? Então em outubro vai ter evangelismo nas casas, na garagem, aqui na igreja. Todos devem se envolver. Lembre-se, se o irmão não pode vir por questão de saúde ou por questão de trabalho, o irmão vai orar e vai doar.
Aí quando for no final do evangelismo, esses doadores, nós vamos chamar de anjos da esperança local. Eles vão estar no culto. Aí, pastor, no dia que for batizar aqui, nós temos que agradecer esses irmãos. E, não precisa dizer o nome, mas pode ser feito assim. Nós queremos agradecer os patrocinadores do evangelismo. São os irmãos que não puderam estar com a gente na rua visitando, mas eles patrocinaram por sua oferta, meu irmão. Aqui estão as almas que nós ganhamos para Jesus. Porque você sabe que evangelismo, alguém tem que patrocinar. Ah, o irmão não patrocinou, a irmãzinha não patrocinou. Só que tem o seguinte, irmão, ela orou de dia e de noite pelo evangelismo. Essa irmã, ela teve uma colaboração no evangelismo. Aliás, a senhora White diz que nenhuma alma é ganha para Jesus se não for resposta da oração de alguém. Alguém orou por você, por isso você aceitou Jesus. Amém, irmãos? Então, a missão de Cristo é de todos e se faz com joelhos que se dobram, com mãos que ofertam e com pés que se vão. Aí nós temos o pelotão de elite, aqueles irmãos que vão para a rua mesmo, que se dispõem. Os jovens, por exemplo, nós fizemos, escute bem, os Calebs em julho foi feito como? Via web, né? Pela internet. Sim ou não? O que vocês acharam? Mas cadê os frutos? Não se preocupe, nós plantamos, em agosto vamos colhê-los, porque em outubro não é nada de web, é presencial. Então os jovens fizeram via internet em julho, mas em outubro nós temos que sair para a rua, e os jovens não tem nada a ver com risco. Amém? Amém ou não, irmãos? Nós queremos os jovens, as mulheres do Ministério da Mulher, os anciãos, e o pastor vai de maneira especial trabalhar com esse grupo. Veja só, meus irmãos, vamos aqui. A missão de evangelizar é uma tarefa, o que, irmãos? Intransferível. Aquilo que é para você não é para ele, aquilo que é para você não é para ele. Ninguém vai fazer a parte que me corresponde, irmão. É como a digital, cada um tem a sua. A missão é intransferível. Você tem que fazer. Olha aqui, meus irmãos. Ah, pastor, mas como é que é nesse momento de pandemia? Como é que eu vou buscar os interessados e tal? Irmãos, nós estamos indo longe demais e estamos perdendo o que está perto. É claro, vou abrir um parênteses, tá? E vou fechar. Abriu parênteses. Tem gente que não evangeliza perto de casa porque os vizinhos conhecem a vida dele. E às vezes o testemunho não é bom. Já falei, hein? Já falei. Então, quando o testemunho não é bom perto, infelizmente você tem que ir para longe. Mas Jesus falou em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minha testemunha. Aonde? Em Jerusalém primeiro, em Samaria primeiro, depois na Galileia, na Judeia e até os confins da terra. Você entendeu? Então, olha aqui, pastor, essa relação. Olha da onde podemos buscar os interessados, os afastados da igreja. Você conhece alguém que se afastou da igreja? Levante a mão se você conhece alguém que está afastado da igreja. Levante a mão. Meus irmãos, se a gente visitar eles, você pode ter certeza que eles vão voltar. Os ex-adventistas estão se tremendo todinho, porque eles dizem assim: meu Deus, se Jesus voltar, olha como é que eu estou. A igreja nem está aberta para o pastor me rebatizar. Mas agora nós reabrimos o templo. Temos que visitá-los. Os interessados vão vindo, os que frequentam um pequeno grupo, vão vindo os estudantes da Bíblia, os alunos da Novo Tempo. Você tem relação do aluno do Novo Tempo, pastor, por aqui? Tem que dar na mão dos irmãos. Alunos da classe bíblica. Classe bíblica virtual, nós não tínhamos classe bíblica virtual, vocês fizeram classe bíblica virtual aqui, pastor? Teve classe bíblica virtual aqui ou não? Teve? Nós temos os alunos. Teve porque eu preguei lá, olha, o pastor me acordou 5 horas da manhã, para me entrar ao vivo. Olha aqui, ó, os que são beneficiados por quê, irmão?
pela asa. O que eles ganham? Cesta básica. Meu irmão, nós temos... Vou falar. Fala ou não falo? Diga, pastor, fale. Todo mundo vai. Pastor, fale, diga. Irmãos, nós temos que parar de dar cesta básica sem motivação. Cesta básica na mão, estudo bíblico na outra. Porque não adianta só alimentarmos o estômago. Tem que alimentar o espírito e a alma. Eu vou falar uma coisa aqui, viu, pastor? Você sabia que a igreja Adventista do Sétimo Dia caiu numa trampa do inimigo? Porque nós começamos a fazer as atividades de compaixão. Aí só era compaixão. Ajuda essa aqui, ajuda essa ali, ajuda para cá, ajuda para ali. Não tem Bíblia para o povo. Nós temos que fazer que nem os que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, irmãos. Colher de pedreiro numa mão e espada na outra. Nós temos que dar cesta básica, mas tem que ser intencional para o bem. Dê a cesta básica. Ora com a pessoa. Diga, vou voltar aqui no sábado para orar de novo com você. Quando você voltar lá de novo, já comece oferecendo a Bíblia. O povo está carente por Bíblia, irmãos. Mas nós não podemos mais ajudar só por ajudar. Olha aqui, meus irmãos. Desbravadores e aventureiros. Está chegando a primavera aí. Nós temos que fazer uma rapa, pastor. Uma rapa. Temos que raspar. Tem que ver os irmãos. Olha, irmãos, nós temos encontrado filho de irmão com 13 anos que não foi batizado ainda. Essa irmã vai esperar esse menino fazer 15. Quando ele fizer 15, ele vai decidir outra coisa. Tem que ter cuidado com isso. O meu menino batiza esse ano. Você não diz amém? Vou batizar o meu garoto. Acho que semana que vem ele termina de ler toda a Bíblia. Dei uma Bíblia para ele, termina de ler toda a Bíblia. Vou começar o estudo bíblico com ele, fortalecer. E estou profetizando na vida dele. Você vai ser um homem de Deus, consagrado a Deus, temente a Deus, piedoso, santo. Você é do céu, menino, eu digo para ele. Ele diz amém, glória a Deus. Ele é fervoroso, meu menino. Ele é conhecido como Evangelista Kids. É como o Isaac. O Isaac está famoso, né? O filho do pastor que saiu, né? Olha aqui, ó. Amigos e familiares de quem, irmãos? Igreja. Irmãos, aqui só os que estão aqui. Você tem familiar que mora aqui que não é da igreja? Levante a mão quem tem. Meus irmãos, esse povo tem que ser da igreja. Meus irmãos, olha bem nos meus olhos agora. Se você tiver coragem para falar, tem gente que vai ter coragem para aceitar. O problema é que nós somos muito tímidos e isso me entristece, irmão. Tem que ter coragem. Os nossos familiares têm que ter coragem, irmão, para pregar para eles. Eu estava fazendo o ao vivo aqui, aos domingos, e minha família mora no Pará. E minhas tias entravam e meu irmão, falei de Jesus para eles. Falei de Jesus. Eu estou orando por 5 tios, já faz quase 2 anos, orando por 5 tios, que os caras estão mergulhados na bebida, na cachaça. Depois que eu li na Bíblia que Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3, o vento sopra onde quer. A palavra vento aí é pneuma agios, no grego, significa vento santo. O Espírito Santo, ele sopra onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, o Espírito Santo pode ir lá no Pará com meu tio e dizer assim, já chega. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que nós vamos vir um telefonema lá do Pará dizendo assim, olha, o teu tio parou de beber. Vou dizer, é a resposta da minha oração. Eu tenho chorado na presença de Deus por esses tios. Família. Ajude primeiro os que são da família, irmãos. E depois os estranhos. Olha aqui, queridos. Quarto elemento. Quarta coisa da grande comissão. Elementos indispensáveis para a missão. Tem 2 coisas que não pode faltar na missão. Número 1. Olha só. Olha o que Jesus falou. Atos 1, 4 e 8. Vamos ler comigo. 1, 2, 3 já. E comendo com eles, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Vai comigo.
a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com o quê? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, irmãos, não escute bem, meus irmãos, não existe missão sem o derramamento do Espírito Santo de Deus. Jesus falou para eles, você sabe que quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias aqui, ele aparecia aqui, sumia, aparecia ali, sumia, de maneira sobrenatural, 40 dias. Depois ele foi definitivo. Mas antes dele ir, ele disse isso aqui, ó: não saiam de Jerusalém para evangelizar, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. João batizou com água, mas vocês que vão evangelizar, a geração salva, que vai alcançar a geração perdida, vocês serão batizados com fogo. Nós não podemos ir para a missão sem o Espírito Santo. Se você for com o Espírito Santo, você vai ter sucesso. Se você for sem, você vai fracassar. Jesus falou em João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, Jesus está no céu, mas Ele enviou o Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Ore pedindo o Espírito Santo. Conheça mais o Espírito Santo. Fale mais sobre o Espírito Santo. Pregue mais sobre o Espírito Santo. Vá lá na internet. Digita lá, digita assim, Belciclé Barbosa, tem 5 sermões sobre o Espírito Santo, baixa e escute de novo. 5 sermões sobre o Espírito Santo, vai lá, irmão, lá no YouTube, Belciclé Barbosa, se inscreva no canal lá e baixa esse negócio, e escute de novo. Aliás, pastor, se você quiser fazer uma semana do Espírito Santo aqui, de segunda a sexta, é só baixar tudo, manda os irmãos assistirem. Eu estudei, eu conheci mais o Espírito Santo. E irmãos, querem que eu diga assim ou não? Eu sou amigo do Espírito Santo agora. Eu não deixo ele por nada mais, nada mais. O Espírito Santo é meu amigo, meu irmão. Eu falo com ele. Você fala com o Espírito Santo? Eu falo com ele direto, irmão. Missão, pastor, se faz com o Espírito Santo. Agora, para receber, eles oraram. Eles pediram, eles suplicaram. Por isso Jesus falou assim: olha, veja, não faz missão sem o Espírito Santo. Agora, como é que vamos receber? Olha o que Jesus falou, João 14,6. Eu o quê? Rogarei. O que é rogar? O que é rogar? É clamar, suplicar, orar. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus era o primeiro que estava com eles. Eu vou, mas eu vou enviar outro que é igual a mim, da mesma essência. Você não diz amém, irmãos? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Lembra que nós lemos no primeiro texto? Lembra do primeiro texto? Ensinando-os a guardar, lá de Mateus, todas as coisas, e eis que estarei com vocês. Ele está falando do Espírito Santo. Meus irmãos, aqueles que se empregam na missão de Jesus não andam sozinhos, irmãos. Eles têm companhia do Espírito Santo. E diga-se de passagem, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele nos ajuda a lembrar de tudo que nós estudamos. Não sei se eu já contei aqui, pastor, mas eu recebi, se eu contei, vocês vão ouvir de novo. Eu recebi uma visita das Testemunhas de Jeová. Não sei se você já contei aqui alguma vez. E aí eu estava lendo a Bíblia e fui atender as duas meninas, 2 jovens. E aí eu disse bom dia, com a Bíblia na mão. Elas falaram bom dia, o senhor está estudando a Bíblia? Eu falei, sim, estou estudando a Bíblia. Ela falou assim, você já ouviu falar de Jeová? Eu falei, claro, é o meu Deus. Meu Deus é Jeová. Você sabe que o nome Elias significa meu Deus é Jeová? E elas falaram assim, nós queremos ler uma passagem com você, em Hebreus capítulo 4, aí eu me adiantei e falei verso 12, aí elas olharam uma para a outra, eu me senti que nem Jesus e a mulher samaritana, que ela reconhece ele como um profeta, né? Porque eu acertei o versículo, elas iam ler o 12,
Aí uma falou assim: ué, você sabe esse verso? Eu falei: sei de memória. Então fala para nós. Me desafiaram. Eu falei: acompanhe. Posso começar? Aí ela falou: pode. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Penetra ao ponto capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Elas disseram assim, as meninas: nossa, Jeová abençoe você, e foi embora. Eu ia começar o estudo bíblico com elas. Então, quando você tem o Espírito Santo, você toma conta de uma situação, até quando alguém vai evangelizar você. Então, a evangelização não se faz sem o Espírito Santo. Mas nós estamos aqui na Associação Amazônia Ocidental, estamos com um plano de oração. Madrugada, 5 da manhã, tem uns pastores que estão fazendo 3 vezes ao dia, não importa qual seja, mas nós estamos orando, pedindo o Espírito Santo. Eu já falei para o presidente, 7, 7, 21, 7 da manhã, 7 da noite. Ah, tá. Aqui é o 7, 21, 7 da manhã, 7 da noite, 21 dias. Amém? Amém, irmãos? Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos orar pedindo quem? O Espírito Santo. E aqui eu quero dizer um segredo para você. Quando você receber o Espírito Santo, você será o melhor marido para a tua mulher. Quando a tua mulher receber o Espírito Santo, ela será a Eva antes do pecado para você. Quando os teus filhos receberem o Espírito Santo, irmãos, eles serão a herança de Deus verdadeiramente. E quando nós recebemos o Espírito Santo, quando a gente vier cantar, o hino vai ser diferente. A nossa oração vai ser diferente. E as pessoas que vão nos visitar, que nós vamos trazer, elas também sentirão o toque do Espírito de Deus. Nós temos que rogar. A missão, meus irmãos, exige uma outra coisa. Mateus 9, 36, 37, veja o que diz: vendo Jesus, ele, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam como? Aflitas. E o que mais, irmãos? E exausta como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse o seguinte: a seara, na verdade, é o que, irmão? É grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Eu posso dizer hoje que a seara é grande, os trabalhadores são poucos? Posso ou não posso? Olha o nosso encontro, irmão. Por que os outros irmãos não vieram? Tem gente que faltou que nem é de risco. Hoje ele passou o dia inteiro andando na rua, mas não veio aqui hoje. Hoje ele foi no banco, no supermercado, mas não está aqui hoje. Então, Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Ele disse para o discípulo: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas hoje, no século 21, é a mesma coisa. Olha para mim agora. O que temos que fazer para Jesus enviar mais trabalhadores? Um de cada vez. O problema aqui, o que é? Falta o quê? Trabalhador. O que temos que fazer? Aí Jesus responde: rogai, pois ao Senhor da seara, que mande o que, irmãos? Para a sua seara. Primeiro lugar, eu vou dividir em 2 partes. Número 1, escute bem. Antes de você rogar para que Jesus envie trabalhadores, ore por você, para que você seja um. Tem gente que está orando assim: Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão. Essa oração está certa? Não foi assim que Isaías orou. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, antes de você orar para que o irmão venha, ore por você, para que você seja instrumento nas mãos de Deus, para que você se desgaste no trabalho de Deus, para que você se sinta prazer em fazer as coisas para Deus, para que você se agrade das coisas de Deus.
Irmãos, levante a mão aqui. Quantos têm desejos no coração? Levante a mão se você tem um desejo no coração. Sabe o que diz o Salmo 37, verso 4? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se você não gosta da obra, das coisas de Deus, do céu, das coisas do céu, Deus não pode cumprir os teus desejos, irmão. Olha bem nos meus olhos agora. Cuide da causa de Deus e Deus cuidará da tua causa. Cuide da obra de Deus e Deus cuidará da tua. Cuide da casa de Deus e Deus cuidará da tua. Irmãos, eu estou aqui viajando. Eu vou chegar em casa só segunda-feira. Eu saí terça, vou voltar só segunda. Mas eu tenho plena convicção que Jesus Cristo está cuidando da minha família. Porque eu estou aqui, irmãos, motivando vocês para cuidarmos junto da obra de Deus. Seja você um missionário, seja você um instrumento, ore por você mesmo. Diga: Senhor, afaste a mornidão de mim. Senhor, afaste a covardia de mim. Outro dia eu estava pregando numa igreja, e diga-se de passagem, estava cheia, tá? Não tinha não esse negócio de passinho, não tinha nada disso na igreja lá, é adventista. Aí o irmão falou assim para mim: pastor, e se a polícia chegar? Pergunta de novo, irmão. Pastor, e se a polícia chegar? Vai todo mundo preso, a menos que vocês sejam covardes. Eu quero ver uma cadeia aguentar a gente. Porque é o seguinte, irmão, eu estou preparado, tá? Eu digo para minha esposa: eu saio de sábado, dia de sábado, para a igreja, pastor. Eu estou preparado para ir preso. E se eles me levarem, eu tenho certeza que os irmãos vão também. Absoluta. A menos que os irmãos sejam covardes. E se a gente for preso, nós vamos fazer uma revolução na cadeia. Nós vamos cantar e orar. Amém, irmão? E quem estiver lá, meu irmão, vai aceitar Jesus. Eu tenho orado por mim, para que Deus me dê ímpeto, intrepidez, poder, coragem, porque no epílogo do livro de Daniel, capítulo 12, sabe o que significa a palavra epílogo? A conclusão. Na conclusão do livro de Daniel, no capítulo 12, ele diz assim: haverá tribulação como nunca antes. Prepare-se. Se você é a geração do tempo do fim, a geração do tempo do fim vai sofrer, irmão. Prepare-se. Ore por você mesmo, para que Deus te dê poder. Aí, quando você realmente agora é um instrumento na mão de Deus, agora ore para que Deus envie mais. Tem gente orando pelos outros, esquecendo de orar por si mesmo. E tem outros pior. Tem outros que nem ora por si, nem ora pelos outros, só fica pedindo oração. Eu estou descobrindo muita coisa, irmão. Tem irmão que só pede oração, não pode ver a gente: ora por mim. Aí 3 meses depois, o mesmo indivíduo: ora por mim. Tem gente que quer viver à custa da oração dos outros. Nós temos que orar. Então veja: para receber o Espírito, rogai. Para enviar trabalhadores, rogai. Rogai pelo Senhor da Seara. Alguns estão dizendo assim para mim: pastor, esse ano já é um ano perdido. Você sabia que tem irmão que já jogou a toalha? Sabia disso? Tem irmãos que receberam cargos no começo do ano e ele diz assim: não, esse ano não vai fazer mais nada não, porque ninguém pode sair, está tudo fechado. O irmão já jogou a toalha. Lê essa frase aí. 1, 2, 3, já. Pegou a ideia, irmão? O nosso foco não é no ano perdido. Se está perdido ou não, não interessa a gente. O nosso foco é nos perdidos desse ano. Porque lembre-se, para cada geração salva, aliás, para cada geração perdida, Deus levanta uma geração de salvos. O nosso foco não é no ano perdido, mas sim nos perdidos deste ano. Por isso, meus irmãos, nós criamos uma série com 14 temas, chamado Uma Voz de Esperança. Já está na mão do pastor essa série.
E Ele vai disponibilizar para que no mês de outubro possamos abrir as igrejas, os pequenos grupos. Ah, pastor, não vou fazer na igreja. Não importa, faça num pequeno grupo. Pastor, lá na minha igreja, lá o pessoal está com medo de ir para a igreja. Não tem problema. Estão com medo de ir para a igreja? Então cada casa de irmão vai ser uma igreja. Convida ele para ir para lá. São 14 temas especiais, uma série chamada Uma Voz de Esperança. Quando você liga a Globo, que tipo de voz que sai de lá? Só voz que mete medo, não é verdade? Quando você liga os noticiários, as vozes que vêm do parlamento não são coisa boa. Então a igreja tem que levantar uma voz. E qual é a voz? De esperança. E diga-se de passagem, a esperança para nós é mais que um sentimento. Isaías disse que Jesus é a nossa esperança. Aliás, no livro de Abacuque diz que Jesus, a palavra Abacuque significa a esperança que se abraça. A esperança para nós é uma pessoa. Quem é, irmãos? É Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós fizemos a série do Apocalipse. Irmãos, isso aqui foi bênção demais, tá? Eu me fortaleci muito fazendo essa série do Apocalipse que vocês assistiram. Todos os domingos, irmãos, eu tinha que encarar 3 câmeras. Uma câmera aqui, outra câmera aqui, outra câmera aqui. E eu tive que me readaptar em pregar. Não tinha ninguém no público, irmão. Uma igreja grande, não tinha ninguém. Mas eu sabia que por trás das lentes tinha os irmãos aqui de Feijó, tinha os irmãos de Tarauacá, tinha o povo escutando a palavra de Deus. E nós pregamos, irmãos, e pregamos essa série. Ela não terminou, eu dei um tempo só na série, chamado Verdades do Apocalipse. E muitas pessoas foram batizadas. Essa menina, irmãos, ela estava passeando no Facebook, passeando. A gente não passeia no Facebook às vezes, você fica passeando, de repente, pum, ao vivo, ela clicou lá, era eu pregando. Não parou mais de assistir, meu irmão. Não parou mais de assistir. Aí colocou o número dela lá, o pastor da igreja, muito esperto, ligou para ela depois do programa. E um dia, ela foi assistir o programa. Só ela lá, irmão. Lá na igreja central é grande. Ela era a única ouvinte daquele dia. Ela queria me conhecer de onde saía aquela pregação, como é que era a coisa. E o pastor começou um estudo bíblico com ela. Não deu outra, irmão. Foi batizado. Nós alcançamos uma mulher lá em Boa Vista, em Roraima. Ela se decidiu batizar, ela disse que ela não vai batizar lá, ela quer vir batizar aqui. Olha que coisa. Foi alcançada. Antes de eu terminar a série, o pastor levou uma outra mulher que passeando pelo Facebook, encontrou a série e começou a estudar. O pastor está estudando com ela. E assim, irmãos, o evangelho está sendo pregado. Todos os domingos, irmãos, famílias inteiras se entregavam a Jesus. E vocês são testemunhas disso. Aí eu criei a minha classe bíblica virtual, a minha própria classe. Eu tinha uma classe bíblica. E essa classe bíblica surgiu com uma visita. Que uma irmã me ligou dizendo assim: pastor, irmão, estava no auge da pandemia lá em Porto Velho. E a irmã me ligou: pastor, o senhor está fazendo visitas? Eu tenho uma parente minha que está com câncer. Eu gostaria que o senhor viesse orar e ungir ela. E eu disse: tudo bem, eu vou. E quando eu cheguei lá no apartamento da mulher, irmão, tinha 15 mulheres dentro da sala. Eu nem me dei conta que eu estava no meio de muitas mulheres. Eu era o bendito o fruto das mulheres. E quando eu cheguei, comecei a ver que eu queria saber quem era que estava com câncer. Porque vocês sabem que os irmãos, eu aprendi uma coisa, viu, pastor? Os irmãos, eles chamam a gente para ungir uma pessoa que está com câncer só quando está no final. Está errado, irmãos. Quando você identificar uma pessoa com câncer, já chama o pastor. Para que o pastor vá no início do câncer. Porque a unção com azeite ou com óleo não é para morte, é para cura. E essa minha classe bíblica virtual, ela surgiu, meus irmãos, dessa visita. Porque, imagina, irmão, tinha uma adventista, 14 mulheres não adventistas, inclusive a que estava com câncer. Você acha que eu não ia oferecer estudo bíblico para elas? Eu preguei, meu irmão, e fiz uma classe bíblica virtual. E preguei a série das 14 temas. Só que é o seguinte, na hora que... Aí deixa eu contar da mulher, né? Ela foi fazer a cirurgia.
lá no Hospital do Amor. Foi fazer a cirurgia para tirar o câncer no pâncreas. Esse câncer é difícil de tirar ele, irmão. A cirurgia era para durar 10 horas. Durou 5. Ela tinha que ficar 10 dias na UTI. Ficou 3. Ela tinha que sair com não sei quantos dias. Saiu com 4. Fizeram a biópsia de tudo que tiraram dela. Nós orando, estudando. A Gladice. Nós orávamos, estudávamos. Orávamos, estudávamos. Entregaram a biópsia. A Gladice está curada. Um negócio fantástico, irmão. Esse Jesus é maravilhoso. E agora, irmão, a nossa classe não é mais virtual. Nossa classe agora é presencial. Porque nós marcamos para nos conhecer, porque a gente só conhecia via Zoom. Eu fiz a primeira quinta-feira presencial. Elas não querem mais virtual. Elas querem só presencial. E ela começou isso aqui, essa missionária. Essa irmã Joelma, professora. E ela arrastou essa multidão de gente, irmão. E a filha dela, ela participa, como ela mora lá em Ji-Paraná, ela participa pelo Zoom. Terça-feira agora, antes de eu viajar, eu peguei o ônibus, era 10h50, e fiquei lá até 9 horas com elas, que era o estudo. Eu perguntei assim, quando é que nós vamos para a igreja? Todas disseram, glória a Deus, irmão. Ai, pastor, nós queremos ir para a sua igreja. Eu falei assim, então vai o seguinte, no dia 5 de setembro, eu vou pregar na igreja do Coab, na zona sul de Porto Velho. E todos vocês vão assistir o culto lá comigo. E depois nós vamos almoçar todo mundo junto. Vai sair caro o almoço, mas eu acho que eu vou patrocinar esse negócio, irmão. Porque você sabe que todo encontro adventista tem que terminar com comida. Entendeu? O que vocês acham disso, irmão? O que vocês acham disso? Imagina se eu tivesse ficado parado. A igreja está fechada, eu não vou pregar mais não. O ano está perdido. Uma família inteira para Jesus, irmão. Aí, queridos irmãos, nós fizemos a caravana virtual. E eu preguei na caravana virtual, diretamente lá do Mais Perto. Essa caravana, era só para os alunos que participaram da classe bíblica via Zoom. E eu preguei, irmãos, para os alunos. Eu via os alunos na tela, apelando para eles. Eu preguei 3 dias nessa classe bíblica virtual. E o pastor Emerson batizou algumas pessoas da classe bíblica. Nós não paramos de batizar. Meus irmãos, é isso que o evangelho está fazendo em plena pandemia. A igreja não parou. Deus quer levantar uma geração de salvo para alcançar uma geração de perdido. O nosso foco não é no ano perdido. O nosso foco é nos perdidos deste ano. E aí? Quantos querem levantar e dizer, pastor, Deus pode contar comigo. Pastor, eu estou com sede, fome de falar de Jesus. Pastor, não vou parar. A pandemia não vai ser um empecilho, não vai ser uma barreira. E diga-se de passagem, irmãos, a pandemia também foi uma sacudidura. Muitos não voltarão mais. Mas outros, uma avalanche de gente convertida está vindo aí para congregar com a gente. Eu quero perguntar a você gostaria de dizer nessa noite, pastor, ora por mim. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero cooperar. No mês de outubro eu vou programar minha igreja para o mês de outubro. A gente tem que fazer alguma coisa pelo povo aqui de Feijó. Se é seu desejo, fica em pé, irmãos. Eu quero orar com você, por você, em você, diante do Deus que está sobre você. Levante a mão para cima assim, levante a mão para o alto. Aí você aproveita e tira foto, se você quiser, dos irmãos, e vamos orar. Pode levantar a mão para o alto, vamos orar. Querido Deus, mostra que o Espírito de Deus ainda está de maneira poderosa atuando nos pecadores aqui dessa terra. Mas nessa noite, Pai, nós entendemos que a missão é para todos. E o Senhor quer começar uma missão conosco. Nós somos
a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva tua. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua luz, para proclamarmos as tuas virtudes, a tua palavra, o teu evangelho, o teu reino. Por isso, Deus, nós rogamos, como diz tua palavra, nós clamamos, nós suplicamos a ti, para que o Senhor derrame sobre nós o poder do teu Espírito. E uma vez imbuídos do teu Espírito, uma vez feitos instrumentos em tuas mãos, nós queremos, meu Deus, ser trabalhadores na tua seara. Nós queremos fazer avançar o teu reino. E queremos te dizer nessa noite que o Senhor pode contar conosco. O Senhor nos levantou nessa noite como uma geração salva para alcançar uma geração perdida. Por favor, Senhor, que essa geração salva comece aqui com esses irmãos. Que os irmãos possam replicar aquilo que eles ouviram nesta noite, para que mais pessoas se agreguem a essa geração salva. E como um exército bem organizado, possamos marchar em direção aos perdidos. E falar do amor de Jesus para eles. E contemplar as coisas extraordinárias que o Senhor irá fazer no meio de nós. Obrigado por esse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês aqui. Não poderia ser melhor. Obrigado pela presença de vocês, irmãos. Uma boa noite a todos.